bendito, graças. Graças, amado. Mais uma vez retornamos e ainda dando continuidade à ciência do assunto sobre a Trindade, né? Na última vez nós falamos acerca do pedido de Filipe, a questão da profecia messiânica acerca do menino que era um Deus, que era pai. Falamos sobre isso tudo. Vamos dar continuidade nessa oportunidade sempre, bispo, sem nenhuma influência religiosa. Não pode haver, bispo, influência religiosa numa análise tão séria acerca da Bíblia e um assunto tão polêmico. Nós temos que nos esvaziar de influências religiosas para podermos analisar à luz do Evangelho, à luz da ciência. Por isso eu gostaria de abrir a minha Bíblia na biografia escrita por João, por muitos chamado de Evangelho, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos juntos, estamos todos. João escreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que colocação precisa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo não era um Deus criador. O Verbo era Deus. Se saímos um pouco da linha de versículos, mas permanecermos na linha de raciocínio, se formos ao livro de Gênesis capítulo 1, lembra do Verbo? Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra do Verbo. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e houve separação. Não é verdade? Haja separação entre terra e água e houve separação. Tudo foi criado por intermédio da palavra, por intermédio do Verbo. Lembra? No princípio era o Verbo. E esse Verbo era Deus. Simples de entender, não há nenhuma dificuldade. Às vezes, os costumes religiosos tentam dificultar o conhecimento de um. Por isso eu gostaria que o nosso bispo de bispo lesse aí em 1 João, capítulo, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como unigênito do Pai. Aí é a grande questão. Em aprender a separar a carne do Espírito. Separar a carne do Espírito. E o Verbo se fez carne, entendendo que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Disse Deus, haja luz. Não é uma dificuldade imensa de alguém com a mente religiosa entender isso. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação entre águas, e houve separação. E ele fez através do Verbo a separação do dia e da noite. Simples. Mas esse Verbo, bispo, se fez carne e habitou entre nós. E ele foi o unigênito filho de Deus. Por que unigênito, visto que... Então a Trindade, se ele é unigênito, passa a ter então dois deuses. Será que a Trindade é real? Por que ele é unigênito? Por que a expressão unigênito? Muito simples de se entender. Muito simples de se entender. Porque Jesus de Nazaré, ele foi o unigênito Filho de Deus. Porque ele foi o único Filho de Deus a título de carne, fecundado pelo próprio Deus em uma criatura humana. E quem foi essa criatura que foi fecundada pelo próprio Deus? Maria. Você está na terra, é filho de Deus, mas você foi fecundado em seu pai que fecundou a sua mãe. Maria foi fecundada pelo próprio Deus. Simples de entender, bispo. Por que o sistema religioso dificulta tanto? Será que há uma jogada de uma mentira universal acerca disso?
Vamos entender. Alô? Vamos entender. Então, Maria foi fecundada por Deus, pelo Espírito de Deus, e gerou a Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, o unigênito na carne, filho de Deus. Porque todos nós não somos filhos de Deus na carne, somos criaturas. Fomos criados por Deus. Jesus de Nazaré não. Ele foi filho de Deus na carne. Isso é difícil de entender, bicho? Não. Não, né? Mas esse filho, no espírito, ele não era filho. Ele era o próprio Deus. Porque o bispo leu, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E Deus se fez carne. Então ele encarnou em Jesus de Nazaré. Não é difícil de entender. Não é verdade? Vamos continuar sem nenhuma influência religiosa. Pronto, vamos finalmente lançar por terra o que é mentira e vamos erguer e permanecer de pé aquilo que é verdade à luz da Bíblia acerca da doutrina da Trindade. Se ela é ou se ela não é. Por isso eu quero convidar o bispo para ler em João, capítulo de número 4, versículo de número 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Nesse caso, não está dizendo que Deus é um Espírito, ou um dos Espíritos de Deus, ele é Espírito. Ele é Espírito, o único Espírito Criador, o único Espírito Senhor, o único Espírito que merece majestade, honra, glória e poder. Ele não é um dos Espíritos, ele é o Espírito Pai, o Espírito Filho e o Espírito Espírito. Ele é Espírito. Vamos continuar lendo. João 14, versículo de número 26, bispo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem disse essas palavras? Jesus de Nazaré. Aquele Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos fará lembrar de todas as coisas. Lembra-se, tem que separar a carne do Jesus de Nazaré. Em carne, filho de Maria e filho de José. Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, o próprio Deus Criador. O verbo se fez carne. É simples de entender. E ele disse que subiu ao Pai e o Espírito veio estar conosco. Lemos que o Pai e o Espírito são um só. Logo na primeira leitura de João, nós entendemos isso. Vamos adiante, João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bom, não vos deixarei órfãos. Quem falou isso? Jesus. Voltarei para vós. Quem ele disse que o Pai enviaria? O Espírito. Voltamos na próxima oportunidade para darmos continuidade a essa ciência. Graça, benditos. Graça, amados.